Dobrei meu joelho e fiz um pedido. Todo amanhã é recomeço meu. Se o barco balança, ele rema comigo. Só Deus e eu. Me deu direção quando eu tava perdido. Na dificuldade ele me acolheu. És a calmaria do seu filho aflito. Ele te escolheu. Que ele cresça e apareça. Sempre diminua eu. Não me importa a sua crença. Paz e amor pros teus. Hoje eu vivo a certeza que a promessa não morreu. Tá chegando a sua pensa que papai te prometeu. Oi, meu nome é Raimundo, tenho 8 anos e hoje a gente tá aqui com o Padre Antônio e deve se apresentar? Eu sou o Padre Antônio, eu sou padre aqui da Paróquia São Marcos. A Paróquia São Marcos, ela engloba não só o bairro São Marcos, mas toda a região aqui, né? Vila Esperança, Campineiro, Recanto da Fortuna. Ela vai até o Matão lá, né? Na região de CDHU, Mirassol, Vila Olímpia. Então, toda essa região, eu sou padre, né? Eu sou responsável por essa região. E estou muito feliz de estar aqui gravando com vocês esse episódio. Sim, muito obrigada por ter aceitado o convite. Agora a gente vai mais ou menos passar as perguntas. Qual é o maior desafio de ser padre hoje em dia? Olha, o maior desafio de ser padre é justamente procurar deixar a sua vida parecida de Jesus. Ser padre é uma vocação, A gente é chamado, sente um chamado para ajudar as pessoas, mas não de qualquer modo. Ajudar as pessoas como Jesus ajudava, né? E hoje, com tantas coisas que atraem as pessoas, a religião acabou se tornando mais uma, né? Então, mostrar para as pessoas a importância da religião, não só no sentido de uma experiência de fé, mas no sentido mesmo de que transforma a vida. Uma religião que é comprometida com as questões sociais, com as causas, né, das pessoas. Então, esse é o grande desafio hoje, falar no mundo plural, né, falar para as bolhas, que hoje existem muitas bolhas. E, então, esse é um dos grandes desafios que eu vejo no meu dia a dia. E quando mais ou menos você decidiu que queria ser padre? Então, a gente fala assim que o chamado, né? Eu desde criança quis ser padre. Sabe como todo mundo sonha em ser jogador de futebol, como todo mundo sonha em ser médico, algo desse tipo. Então eu desde criança quis ser padre. Eu já brincava de ser padre quando criança, mais ou menos, não vou lembrar exatamente porque eu era criança, né? Mas por volta dos 9 anos, 10 anos de idade, então eu brincava na casa da minha avó, né? Eu colocava uma roupa, uma camiseta da minha mãe ou do meu pai, sabe? Uma camiseta grande, para dizer que eu estava com a batina, com a túnica. E aí eu brincava de celebrar a missa, né? Então, desde pequeno que eu fiz. Agora, é claro que isso foi se confirmando e aí a gente dá uma resposta já quando grande, né? Mas eu desejo ser padre desde pequeno. E de onde surgiu essa crença de ser um padre? A minha mãe muito religiosa, minha família é católica, né, praticante, então minha mãe desde pequeno, assim, desde a gente pequeno, a gente ia para a missa, ia, né, participar da comunidade, então ela nasce aí, dentro da família, né, a minha mãe, né, reza bastante, ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, então reza o texto todos os dias, ela não dorme sem fazer as suas orações. E aí, então nasce assim, nasce ali. Então, acompanhando a minha mãe, eu fui percebendo que aquilo era um chamado de Deus, a gente fala assim, e eu queria ser padre.
claro que ser padre para quê? Ser padre para quê? E eu sempre pensei que eu poderia dar voz a muitas pessoas que não têm voz. Então, eu me senti chamado justamente para ser um instrumento de Deus, sabe? Nós estamos gravando aqui o podcast e eu gosto muito do rádio, né? Aqui é uma mistura de rádio com vídeo, né? Mas o podcast ele nasce, tem assim a sua origem ali na experiência do rádio, né? O rádio, né? Até a gente tem uma imagem aqui. O rádio, ele é só um instrumento, ele é um equipamento, mas que transmite a mensagem, né? Tem lá atrás do rádio, né? A gente fala assim, modo de falar. Mas está lá o locutor, mas o locutor não é a mensagem. O locutor transmite a mensagem também. Só que essa mensagem só chega às pessoas se tiver o rádio. Então não adianta a gente ter a mensagem e o locutor. A gente precisa do rádio, sabe? Então eu gosto muito dessa imagem porque eu sempre quis ser rádio. Né? Eu quis fazer com que, eu quis sempre ser aquele instrumento ou aquele aparelho que faz com que a mensagem chegue. Então, sua voz sempre, né? Você sempre quis ter a sua voz de um rádio. Justamente, né? Assim, que a minha voz fosse para ser a voz dos pobres, a voz das crianças, a voz dos migrantes, né? Eu sou natural de Senhor Bonfim na Bahia, então aqui nós temos muitos migrantes que vêm do Nordeste e tudo mais. Então, assim, eu penso que a minha missão como padre é dar voz a quem não tem. Então, assim como o rádio transmite uma mensagem, eu também, através da minha vocação, da minha vida, eu posso ser essa voz como a do rádio. Eu sou uma delas, né? Eu vim do Nordeste, do Pernambuco. Olha que bacana, tá vendo? Olha, eu nem sabia, olha aí, que bom. Justamente, então nós temos muitos nordestinos, muitos, né, do Pernambuco, da Bahia, né, minha família é da Bahia. Tem gente também que vem de Minas Gerais, tem do Paraná, tem gente de outros países aqui, né? Nós temos, né, inclusive aqui no ABC tem o pessoal, né, da Venezuela, né? Ou de Colômbia, né? Colômbia. Nós temos haitianos, nós temos haitianos aqui, né? Então, assim, além desses lugares do nosso país, do nosso Brasil, vem de outros países. Então, e por mais que a gente esteja no nosso país, quando a gente vem, né, você sabe muito bem disso, talvez você já tenha sofrido um pouco, a gente sofre um pouco de preconceito, por causa da nossa voz, por causa do nosso sotaque, do nosso jeito, né? E aí, então, e se nós que somos brasileiros sofremos preconceito, imagine outros que vêm, as pessoas que vêm de outro país. Porque é uma cultura diferente, né, é comida diferente, né, e são valores. Nossas falas é de outro jeito, né? Justamente. Então, eu penso, e assim, justamente para evitar isso, para dizer que nós somos todos iguais. Então, eu, como padre, eu também procuro levantar essa bandeira no sentido de mostrar que nós somos brasileiros, independente se eu venho do Nordeste, do Pernambuco, da Bahia, ou se eu venho de outro lugar. E mesmo que não é brasileiro, que vem, escolhe a nossa terra, nós temos que acolher, porque nós somos irmãos, né? Nós somos todos irmãos, todos seres humanos, e todos precisamos de respeito e dignidade, né? E a gente ser padre, né? E qual foi a maior responsabilidade para você ser padre? Nossa, olha, eu vou falar assim. Eu vim para cá, para a paróquia São Marcos, eu tinha 6 meses de padre. Eu ainda nem sabia ser padre. Porque ser padre, não é, por mais que a gente estude bastante tempo, a gente não sabe tudo. A gente não para ser padre, a gente estuda 10 anos. Mas não significa que a gente sabe tudo. Né? É muito pouco 10 anos para saber tudo. Seria muita prepotência, né? Uma palavra assim que a gente usa para dizer, eu sou o bambam. Né? Então, assim, a gente não sabe tudo. Todo dia a gente aprende uma coisa.
E aí, com 6 meses de padre, o bispo, que é o bispo que escolhe onde a gente vai, não sou eu que escolho. E aí o bispo pediu para que eu fosse padre aqui no São Marcos. Eu já conhecia o São Marcos. Eu tinha passado por aqui um tempo, assim, de ficar uns dias aqui com o pessoal, fazendo visita nas casas. Eu já conhecia a fama do São Marcos, que é uma fama que não é muito boa, infelizmente, né? E aí, queira ou não, a gente também é influenciado pelo que as pessoas falam, né? Ah, o São Marcos é perigoso. Ai, nossa, lá só tem bandido. Sabe essas coisas ruins que falam da nossa região? Então, o bispo me pede para ser padre aqui. Eu não tinha medo, no sentido assim de, porque lá é um lugar perigoso e você padre lá. Não é esse medo. Mas o medo é, será que eu vou dar conta de ser padre naquela região? Ser um bom padre, né? Porque assim, ser qualquer padre, e a gente faz de letra, como a gente diz, né? A gente toca aí. Mas como ser um bom padre? Como ser a voz de quem não tem voz? Como procurar desmistificar, é uma palavra que a gente fala assim, né? Procurar mudar essa visão de que aqui é um lugar onde só tem bandido. E mostrar que aqui tem gente boa, trabalhadores, que aqui tem muita riqueza, né? Riqueza cultural, que aqui tem muitos valores, que aqui tem pessoas boas, amorosas, que aqui tem umas pessoas afetuosas, carinhosas. Olha, eu não tenho a minha família assim, eu não moro com a minha família pertinho comigo, né? Eles moram aqui perto, eu tenho uns irmãos que moram em Sumaré, mas os meus pais moram ainda na Bahia. Mas eu não sinto falta de ter pai e de ter mãe. Não porque eu não gosto dos meus pais, mas é porque eu me sinto acolhido aqui. É tão bom. É tão bom eu passar na rua e as crianças me conhecerem. Ó, padre! É tão bom os idosos me conhecerem. É tão bom eu poder, se é perto do almoço, eu posso... eu estou sem almoçar, vou comer aqui hoje, numa casa, ou nas instituições, aqui no ABC, se eu estiver sem tomar café, eu entro e posso tomar um café, porque as pessoas me conhecem, eu não sou um desconhecido, né? Ou outras instituições. Então, isso é muito gostoso. Isso nós só temos aqui no São Marcos, aqui na nossa quebrada, né? Então, mostrar esse outro lado é um grande desafio. Então, eu tinha medo de me deixar contaminar por outras visões e não abraçar essa realidade, né? Amar essa realidade para dizer como hoje eu falo. Eu sou padre do São Marcos e gosto, eu tenho orgulho de falar que sou padre daqui. E o que você faz no seu dia a dia como padre? Olha só. Então, assim, como padre, eu já me realizo fazendo aquilo que é próprio do ser padre, né? Celebrar a missa, rezar, estudar. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, sabe? Às vezes a gente não tem tanto tempo para ler o que gostaria, mas eu sempre tenho um livro do lado na cabeceira da cama, eu sempre tenho um livro dentro do carro, porque às vezes, eu estou lá esperando, tenho meia hora para uma reunião, aí eu pego o livrinho e dou uma lidinha lá, aquela meia hora. Ou estou numa fila, né? Às vezes o padre vai visitar alguém no hospital. Aí, chega lá, a pessoa está tendo um procedimento, né? Estão dando banho no enfermo. Eu não posso vir embora e deixar a pessoa sem assistência, a gente fala, né? Então, esse tempo que vão dar o banho, o que é que eu vou ficar fazendo lá? Olhando para as paredes? Então, eu pego meu livrinho e começo a fazer uma leitura. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito de pedalar. Né? Não tenho muito tempo, mas aí eu pego minha bicicleta, né? Aí quando a minha bicicleta é quebrada, eu vou lá no Delfino. Eu vou lá no Delfino e falo, conserta a minha bicicleta aí, enche o pneu. E aí ele dá aquela ajeitada na bicicleta e eu vou pedalar. Eu gosto de fazer uma coisa que essa precisa de tempo, e faz um tempinho que eu não faço, mas eu gosto muito de fotografar. Inclusive eu tenho câmera e tudo, eu gosto de fotografar a natureza,
por isso que precisa de tempo, né? Porque você está lá, tem que esperar o passarinho vir, não pode ser com pressa. E eu gosto de fotografar também as pessoas espontâneas, que elas não estejam me vendo que eu estou fotografando, tá? Então é um hobby, a gente fala, né? É um hobby que eu tenho. Já tá na próxima gravação, Cadu? Tá. Vamos lá, a gravação começa em 3. Só continuar a pergunta, tá? 2, 1. Padre, e o que você acha que mudou mais ou menos na vida das pessoas depois que começou a ter a cozinha solidária? Olha, a cozinha solidária, ela nasce na pandemia. A pandemia, além do sofrimento por causa da doença da Covid-19, né? Todo mundo sofreu, né? Alguém morreu, pegou a doença, ficou com sequela, e aí aquela coisa, não tinha escola, não podia ir para a escola, não podia sair, o pessoal ficou sem trabalho, né? E então ela nasce ali, naquele contexto da pandemia. E então as pessoas procuravam muito a igreja para pedir cesta básica. Só que muitas famílias, a gente conseguia até ajudar com a cesta básica, mas ela não tinha dinheiro nem para comprar o gás. E aí, né? Mas dá para fazer um fogo a lenha. Tá, mas nós não estamos numa realidade rural. Tem pessoas que moram em apartamento. Tem pessoas que moram, não tem espaço, né? E é muito perigoso o fogo, né? Então, nós percebemos que as pessoas não tinham condições de preparar comida. Foi daí que nasceu o projeto Cozinha Solidária, onde a gente entrega a comida pronta. Onde a pessoa não vai ter a preocupação se vai ter o arroz, mas não vai ter o gás para cozinhar. E às vezes tinha o arroz e o feijão e não tinha a mistura, né, a proteína. E isso causa muito dano, porque as pessoas não se alimentam de uma forma, né, a gente fala assim, com qualidade. Então, a cozinha, ela também garante a segurança alimentar das pessoas, né? Então, cozinha solidária, quem diz isso são as próprias pessoas que vão pegar a comida lá. A cozinha solidária é um espaço de acolhimento. Então, naquele momento da pandemia, as pessoas iam à nossa cozinha, além de receber uma comida pronta, né, uma refeição, elas recebiam um carinho, um sorriso, né? Naquele momento a gente não podia ainda se abraçar como nós gostaríamos, mas a gente procurava ser afetuoso um com o outro, né? Por isso que a gente fala solidário, né? Porque é muito mais do que comida, é solidariedade que a gente oferece lá. Padre, então acabou a pandemia e por que continua a cozinha solidária? Primeiro porque tem gente com fome, então nós temos que combater a fome. E aí, por isso que a gente procura as pessoas que podem ajudar, para que a gente ajude as pessoas que têm fome. Depois, para garantir a segurança alimentar. Então, por exemplo, tem gente lá que ela tem até um recurso, né? Às vezes tem um Bolsa Família, às vezes é um aposentado e tem o seu salário, mas o salário é tão pequenininho, tão pouco, que ela ou divide, às vezes é um idoso, divide com os filhos, ou às vezes paga aluguel, ou às vezes comprou um sofá, sei lá, alguma coisa, e está tendo aquela dívida pagando, que sobra muito pouquinho para ela comer bem. Então o que ela vai comer? Salsicha, miojo, coisas industrializadas. Isso não dá, a gente fala, isso não garante a segurança alimentar. O que a pessoa precisa comer para ser saudável. É gostoso? Parece ser gostoso, né? O padre também acha que é gostoso assim. Mas nem tudo que é gostoso é saudável, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de salsicha, mas salsicha não é saudável. Mas é mais barato. E as pessoas vão comprar o que é mais barato, porque o dinheiro é pouco, né? Só que o que acontece? Isso não garante a segurança alimentar. Então, por isso que a cozinha funciona ainda. Para que pelo menos em 3 dias, segunda, terça e quarta, as pessoas possam comer com qualidade, quem precisa. E às vezes a pessoa nem tem necessidade assim extrema. Mas, por exemplo, ela foi no médico. Naquele dia, ela foi no médico e não deu tempo de fazer comida. Ela pode ir lá e pegar a comida.
ela está trabalhando aqui na nossa quebrada, né? Fazendo algum serviço, tal, vendendo alguma coisa. E aí ela pode ir lá e pegar comida para comer. É esse o objetivo da cozinha. Atender a necessidade de quem tem. Né? Não é para as pessoas em situação de rua, por exemplo. Se tiver pessoas em situação de rua, elas serão bem-vindas lá. Mas não é só para eles. Esse é o diferencial. Então isso muda a vida das pessoas. As pessoas costumam dizer que a cozinha é o coração do São Marcos. Isso é muito bonito. Porque o coração é o órgão que faz o quê? O sangue pulsar. E onde o sangue não chega, acontece o quê? Aquela parte morre. Sabe? Por exemplo, se não circular o sangue na perna, quem tem trombose é o quê? Quando a veia, as veias que vão para as pernas, elas estão entupidas, estão rompidas ali. Então o sangue não chega. A pessoa começa a inchar a perna ali e depois começa a apodrecer. Né? Tem uma ferida, alguma coisa. Então, onde o sangue não chega, morre. Então, quando eu falo que a cozinha é o coração do São Marcos, então é bonito, porque é uma forma de dizer que é aquele órgão que é responsável por mandar sangue para todos os lugares e assim todos terem vida. E faz, tipo, quanto tempo que você já está na Cozinha Solidária? A Cozinha Solidária tem 4 anos. 4 anos. Ela foi fundada no dia 14 de junho de 2021. Ficamos 6 meses lá na região do CDHU, ali, atendendo aquela região, tem lá a quebrada do Vale do Sol, do Vila Paula, a própria CDHU. Aí depois nós viemos para a região aqui do Campinho, sabe? A região fica ali perto, né, do SEAS ali. Então, é lá que está hoje. Então, nós temos 4 anos que funciona a Cozinha Solidária. No início, ela funcionava todos os dias, segunda, terça e quarta. Depois, graças a Deus, melhorou um pouquinho a situação. E aí, claro, também, nós perdemos alguns parceiros, né? Porque, assim, na pandemia, muita gente ajudava. Depois passou a pandemia, aí as doações começaram a diminuir. Aí nós diminuímos também os guias de distribuição, mas ainda continuamos. E o que você acha da Caminhada da Paz? A Caminhada da Paz. Paz é tudo de bom, né? Todo mundo precisa de paz, né? E aí, claro, por isso que toda a Caminhada da Paz eu estou aí na rua, gritando, dizendo, vamos pedir paz para as nossas famílias, para as nossas crianças, para as instituições, para todo mundo, para o nosso bairro, né? Porque a gente quer viver em paz. O mundo que vive em paz, vive bem, né? É tão triste agora, não sei se vocês conseguem ver alguma coisa no Instagram ou na televisão, dependendo do que vocês acompanham, mas é tão triste ver lá as crianças de Gaza sofrendo, as crianças da Ucrânia sofrendo, né? Às vezes estão na fila para pegar comida e são atacados. Às vezes estão na fila para pegar água e são bombardeados. Sem os pais morrem porque matam os pais, né? Isso é uma guerra. Mas é também tão triste ver no Rio de Janeiro, não é que não tenha aqui em São Paulo, não tenha aqui em Campinas, em alguns bairros, mas é que a gente vê mais, essas notícias passam mais de lá. É tão triste ver que às vezes as crianças não podem ir para a escola, por quê? Porque está tendo tiroteio, porque está tendo lá aquele tipo de violência. Então assim, a gente não quer um mundo sem paz, a gente quer um mundo onde a gente vive em paz, onde as pessoas tenham o direito de ir e vir, onde as crianças possam ir para a escola, onde as crianças possam brincar na rua, que eu falo no espaço público, né? Na rua tem que ter cuidado para o trânsito, mas assim, onde a gente possa, não precisa ficar escondido embaixo da cama, deitado no chão por causa do tiroteio, né? Ou sem escola, ou sem ir para um posto de saúde, ou para qualquer coisa. Então, por isso que eu peço paz. Paz para todo mundo. E aí, por isso que a gente tem que gritar pela paz. Qual é a sua relação ao esporte? O esporte é tudo de bom, né? Eu pedalo, eu gosto de pedalar. E eu faço, porque eu não tenho muito tempo, assim, eu gostaria de ter mais tempo para fazer esportes coletivos, né? Estar junto.
Então eu vou numa academia para fazer um treino ali, porque o exercício físico, né? Mas o que eu gostaria mesmo é ter tempo para jogar bola lá no campinho, né? O shape, né? Justamente, nos lugares que a gente tem aí, tá? Eu gostaria de jogar bets, né? Onde o pessoal tá. Eu gostaria de correr, eu gostaria de fazer coisas mais assim, coletivas, né? Mas infelizmente eu não tenho muito tempo para fazer outras coisas. Mas eu gosto, eu acompanho, então, por exemplo, aqui nós temos, né? Teve aí recente a Praça das Favelas, então eu acompanho pelo Instagram, eu vou acompanhando. Não consigo ir em todos os jogos, mas naqueles que eu consigo, porque os jogos acontecem no domingo, a maioria deles, né? Sábado e domingo. E sábado e domingo, para o padre, é um dia que ele tem as missas, né? Eu não posso deixar de celebrar a missa para assistir o jogo, né? Senão eu vou estar negligenciando a minha função, que é ser padre, né? Mas quando eu consigo, eu termino a missa e saio correndo para ir assistir o jogo. Então teve o final da Praça das Favelas, inclusive elas ganharam, né? O feminino ganharam, os meninos saíram logo, não foram classificados para a final. Mas aí eu fiz questão de ir, foi um horário que foi depois do meio-dia, então deu tempo de celebrar as duas missas que eu celebro no domingo e sair correndo para assistir o jogo lá, né? Para torcer, estar junto. Porque tudo que é nosso, a gente tem que valorizar, né? Tudo que é nosso. Então, assim, eu gosto bastante e apoio, né? Incentivo que as pessoas procurem o esporte. A religião e o esporte são espaços e são formas de transformação. O esporte transforma muito a vida das pessoas, tira né, os jovens, as crianças do mundo das drogas e mostra os valores. Então, E, padre, o que você acha sobre o fanatismo hoje em dia? olha, o fanatismo, em qualquer aspecto, ele é ruim. E principalmente o fanatismo religioso, né? Porque é uma deturpação da experiência de fé. A experiência de fé é uma experiência bonita, bela. A religião, ela tem a função, a gente chama de, a palavra religião é de religare, em latim, significa unir aquilo que a gente chama que é humano com o divino. Então a religião tem esse papel de unir o humano e o divino, fazendo uma harmonia, transformando uma harmonia. Então a religião ela é saudável. Agora o fundamentalismo não é saudável. Porque o fundamentalismo é uma maneira equivocada de fazer uma leitura da religião, né, da fé e às vezes para a gente que segue a Bíblia, da própria Sagrada Escritura, né? Então você vai fazer o mal em nome de Deus, você vai fazer uma guerra em nome de Deus. E Deus não quer guerra, Deus não quer morte, Deus não quer que a gente destrua o nosso inimigo. Deus quer converter o inimigo, Deus quer que ele mude de vida, mas não, Deus não quer acabar, aniquilar com as pessoas. Então, justamente, então não é porque ele não é católico, então por que eu tenho que acabar com quem não é católico? Por que você que não é católico, né, alguém que não é católico, por que é meu inimigo? Ele está fazendo mal para mim? Ele está vivendo a fé de um outro modo. Então, a mesma coisa. Por que eu, católico, sou seu inimigo? Eu estou fazendo mal para você? Eu estou atrapalhando o seu modo de... Não, eu estou vivendo a fé de outro modo. E a gente deve se unir àquilo que... a gente tem que juntar aquilo que nos une. O que nos une? O bem, o desejo de fazer o bem, o amor, né? Aquela experiência que a gente aprende de Deus. Então isso deve pautar a nossa vida. Então o fanatismo, o fundamentalismo é ruim nesse sentido, porque ele causa mal. E Deus não quer mal, Deus só quer o bem, porque Deus é amor. Até porque, na verdade, o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence, né?
Mas, infelizmente, o mal, ele ganha força quando a gente dá energia para ele, dá corda, sabe? Ele ganha força, mas nunca vence. O bem sempre vence. Muito bem. Renan, pode perguntar, fala, padre, o que você acha então, da relação da religião com a política? E postura, Renan. E a voz, vamos lá. Deixa eu só ler aqui. Pode falar simplório, assim, o que você acha da fé e da política, dessa relação? O que você acha sobre o presidente, o padre que se candidatou a política? Isso, vamos lá. Fala do que você acha da fé, das pessoas que utilizam a fé, porque aí o padre vai complementar, vocês ajudam ele. Eles ajudam você, na verdade. Tá bom, pode mexer aí. Você tem que dar conta, assim, você tem que dar o pontapé, porque eu sou um entrevistado, né? Então o que acontece? Eu não posso falar, porque como é que eu sei o que vocês vão me perguntar? Entende? Aí agora, quando vocês começarem a perguntar, eu posso falar. E a voz também, Renan. Postura, não precisa ficar só lendo. Igual você estava da última vez. Como eu acho que o rapaz era mais jovem, você se Faz assim, bem simples. Padre, o que você acha da fé e política? Dessa relação, fé e política? Vamos lá. 3, 2, 1. E, padre, o que você acha dessa fé em política? Então, a relação entre fé e política, embora, entendo o que o padre vai falar e quem está nos acompanhando também, a história fez com que a gente despolitizasse a fé. O que o padre está querendo dizer? A política não é algo ruim. Porque o que é a política? Quem vai nos falar o que é a política é lá os filósofos, principalmente, né, Aristóteles lá, né, o próprio Platão também, os filósofos lá antigos. A política leva a gente a pensar quem vai, mais ou menos, fazer o mundo melhor. Justamente, aí tá. O que é a política? A política é a ciência, a arte do bem comum. Então, eu vou deixar de lado os meus interesses pessoais e vou colocar em evidência os interesses comuns, comunitários, da comunidade. Então, por exemplo, se eu moro no Vila Esperança, né? Todo mundo conhece o Vila Esperança aqui. E aí ali tem um córrego, né? O córrego hoje não tem muita água, mas vamos supor que aquele córrego é bem fundo, bem fundo. Aí, o que é mais interessante? O prefeito ou o governo, qualquer que seja, me dá uma ajuda para que eu pague o transporte ali, um barquinho que vai ficar me transportando de um lado para o outro, ou construir uma ponte? Construir uma ponte, né? Porque a ponte vai ajudar muito mais pessoas do que um barquinho, não é? Então a política é essa arte. Alguém que vai pensar, não, vamos procurar construir uma ponte, porque a ponte ajuda mais pessoas. Eu posso, tenho meu barquinho ali, eu atravesso. Então a política vai pensar o bem comum, o que é de interesse de todos. Então a política é saudável. E aí às vezes as pessoas e a história despolitizou a fé. O que é isso? Começaram a separar. Uma coisa é fé, uma coisa é religião, outra coisa é política. E aí isso causou mal. Por quê? Porque a fé se tornou fanática. A fé se tornou, a gente fala assim, ela foi deturpada, no sentido de que assim, então eu tenho que me preocupar com o céu. Então, se eu tenho que me preocupar com o céu, então eu não vou me preocupar porque as pessoas têm fome. Eu não vou me preocupar porque as crianças não têm escola. Não é papel do padre se preocupar. Não é papel do pastor ficar preocupado. O que o pastor vai fazer lá, né, na passeata pedindo posto de saúde? Não, o papel dele é ensinar o povo a rezar. Por quê? Separou uma coisa da outra. Então, por isso que nós temos hoje muitas lideranças, muitas pessoas que querem viver a fé, mas esquecem-se da política neste sentido. A
política como o bem comum. Agora, o que é ruim da política com a religião? Aí está, é o que a gente chama de politicagem, né? Porque hoje, infelizmente, lideranças religiosas usam da fé para os seus interesses pessoais. Então, por exemplo, um pastor ou um padre que quer se candidatar a alguma coisa, ele não está pensando no bem comum. Ele está pensando nele mesmo, na sua família, ele está pensando em ganhar dinheiro para ele está pensando em ter mais poder, ele está pensando nisso. E aí, então, isso é ruim. E aí, para se manter no poder, o que ele faz? Ele explora as pessoas. Então, ele vai falar que Deus mandou votar nele. Ele vai usar a religião para dizer que ele é o escolhido de Deus. Mas não é isso. Por quê? A política, ela deve, né, e nós vivemos numa democracia. A democracia, ela permite que você escolha quem que você quer para te representar. Só que, para te representar nesse sentido, que vai fazer o melhor. Não é o que vai fazer melhor para a minha igreja. Então, por exemplo, às vezes tem padres, colegas meus, que falam assim, eu só voto em católico. Mas por que só voto em católico? Porque um evangélico não pode fazer uma coisa que é boa para todo mundo? Porque uma pessoa que não é, ela não professa fé nenhuma, ela não pode fazer um bem que é para todo mundo? Pode. Então, não é critério ser católico ou ser religioso para se votar. Não, tem que votar em católico, tem que votar em cristão. Não. Eu acredito que se a pessoa for um bom cristão, ela vai fazer muito mais coisas boas. Porque, principalmente se ela seguir Jesus Cristo mesmo, né? Porque Jesus só fez o bem, né? Então eu acredito que um cristão tem um potencial de fazer coisas, não, mas não significa que só os católicos vão fazer coisas boas, que só os cristãos. Tem pessoas que se preocupam também com o bem comum e elas não professam, elas não estão em religião nenhuma. Então, isso que é o ruim da mistura que hoje tem, porque não é uma política saudável, mas é a política em busca dos seus próprios interesses. Então, por exemplo, nós temos hoje igrejas evangélicas que têm partido político. Por exemplo, né, a Igreja Universal, do Reino de Deus, ela tem um partido, os republicanos. E aí, quando ela ganha numa prefeitura, quem que ela coloca para trabalhar lá? Todo mundo que é da igreja. Isso não é uma coisa prudente, no sentido de que, assim, por que só os que são da igreja precisam de trabalho lá? Um partido não é para representar uma igreja. O partido é para representar todo o povo. Entende? Então, isso não é bom. Nós tivemos, por exemplo, né, teve aí um padre que não ganhou, mas se candidatou a presidente, né? E ele falou umas abobrinhas, né? Mas primeiro, um esclarecimento, né? Ele não é padre católico, tá? A Igreja Católica, ela tem as suas regras para os ministros, né? Que a gente fala, no caso do padre ali. Então, se um dia, que não está na minha cabeça, se um dia, vamos supor que eu queira me candidatar a alguma coisa, eu tenho que me licenciar do ministério. Então, eu não vou poder celebrar missa, eu não vou poder estar junto das pessoas, enquanto eu estiver exercendo aquela função política. Por que que a igreja faz isso? Para preservar, porque eu não posso usar da influência que eu tenho como padre para usar para a política. Uma coisa é eu ser padre, outra coisa é ser o prefeito da cidade. Uma coisa é ser padre, outra coisa é ser o presidente. Uma coisa é ser padre, outra coisa é ser vereador, sei lá, qualquer outra função, um deputado que seja. Entende? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, esse padre, por exemplo, ele era, a gente chama de, ele se diz de uma igreja ortodoxa. Na verdade, a gente fala que é uma igreja, é uma seita, é como se fosse uma igreja evangélica, só que eles usam as roupas de paz e tudo mais. Porque no nosso país, nós temos, e isso é bom, viu? Não estou aqui falando que é ruim, não. É bom, nós temos a liberdade religiosa, uma lei, chama Lei de Liberdade Religiosa. Então, qualquer pessoa, você pode expressar a sua religião, qualquer religião que seja, porque o nosso país, graças à democracia, porque nós vivemos numa democracia, as pessoas podem professar a fé que quiser. Ser católico, ser evangélico, ser da Umbanda,
ser de nenhuma religião ou qualquer outra religião que tem, espírita, budista, qualquer que seja. Gente, agora para descontrair um pouco, a gente vai falar 2 perguntas e você vai poder escolher uma. Missa ou ação social? Missa. Silêncio na oração ou oração cantada? Eu gosto de silêncio na oração. Ajudar diretamente, doações ou através de projetos estruturais? Vocês fazem umas perguntas difíceis, hein? Porque as duas são importantes, né? Mas eu tenho feito por projetos estruturados, né? Fé ou razão? Nossa Senhora, eu tô falando que vocês me complicam aqui. Claro, eu vou colocar a fé. Agora, é claro que isso são coisas que uma não vive sem a outra. Uma fé sem razão, ela é fanática, né? Então a gente precisa da razão para professar a fé também, né? Mas como tem que escolher um aqui, eu vou escolher, né? Então eu escolhi a fé. Perdoar ou esquecer? Perdoar. Nem sempre quando a gente perdoa, a gente esquece. Entende? Às vezes essa é a dificuldade que as pessoas têm, porque elas pensam que perdoar é esquecer. Aí fala, padre, eu não consegui perdoar porque eu não esqueci. Não esqueceu porque a pessoa te fez mal, porque te machucou. Não vai esquecer. Agora, perdoar é quando a gente já não sente mais aquele desejo de vingança, quando a gente não quer mais fazer mal para aquela pessoa, o mesmo mal que ela fez. Aí está perdoado. Entende? Não precisa conviver com a pessoa, não precisa estar perto da pessoa. Mais ou menos quando a gente não quer fazer o mesmo que aquela pessoa fez, a gente quer ser diferente. Justamente, eu não queremos ser melhor. Comunidade ou indivíduo? Comunidade. Caminhada da Paz. Caminhada da Paz no final da Praça das Favelas. Estou falando que vocês me complicam a vida, né? Ai, meu Deus do céu, né? Ai, e agora, né? Olha, como a gente tem que escolher uma, eu vou escolher a Caminhada da Paz. Mas só é possível estar lá celebrando a vitória da Praça das Favelas porque a gente tem paz. Então, por isso que eu estou escolhendo a Caminhada da Paz, tá bom? Se a gente vivesse num mundo de conflito, né? Não dá para celebrar a paz. Tradição ou inovação? Olha, vocês fizeram as perguntas aqui, meu Deus do céu, hein? Mas eu gosto da inovação, é muito importante a gente mudar com o tempo, né? Acompanhar os sinais do tempo que a gente fala. Livro ou filme? Religioso, inspirador? Eu gosto de livro, mas eu gosto de cinema também, viu? De filme, ó, bacana, é que eu não tenho muito tempo, mas eu gosto. Café ou chá? Chá. Me serviram um chazinho aqui, ó, uma beleza, chazinho. Agora a gente vai mudar de brincadeira. Agora você complete a frase. Legal, vamos lá. Quem dá aos pobres emprestar? Deus. A fé move. Montanhas. Onde dá fumaça? Fogo. Tá bom, hein? Fazer o bem sem Olhar. Quem? Nem só de pão vive o homem. Vive o homem. Deus ajuda quem? Ser uma dessa. A união faz a? Faz a força. Água mole em pedra dura, tanto bate Até que fura. E agora a gente já está acabando o podcast. E então a gente queria que você mandasse um recado para os jovens, as crianças, olhar para a câmera e falar. Legal. Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse podcast, nesse episódio, Minha Quebrada. Parabéns pela iniciativa, parabéns aos educadores todos que estão envolvidos, a todos que estão financiando, estão ajudando aqui para que esse projeto continue. É um projeto muito bacana, eu acho que todos estão de parabéns, foi algo assim, bem pensado.
E o que eu digo para você que nos acompanha, né, nesse episódio, né, a minha mensagem é que a gente não deve perder a esperança de um mundo melhor. Aqui nós falamos sobre vários temas, a gente falou sobre fé, a gente falou sobre política, a gente falou sobre esporte, sobre cultura, sobre imigração, né? Quem que vem do Nordeste, quem que não vem, de outros lugares. Nós falamos vários temas. E tudo isso é a vida. Então a gente não pode perder a esperança na vida. Vale a pena viver, né? E viver com dignidade. E viver, né, uma vida que valha sentido, né? Que tenha sentido. Para nós cristãos, né, no meu caso católico, cristão católico, a gente vai falar que a nossa esperança é Jesus Cristo, né? Agora, se você não é cristão, você professa outra fé, se apegue a essa experiência de fé que você tem. E assim, então, né, eu digo que você deve nunca desistir dos seus ideais. Não desista dos seus ideais. Não deixe que nada nesse mundo roube a esperança. Nada roube a sua alegria. Nada roube o seu desejo de querer ser melhor, de buscar. Então, né, vamos supor que você quer estudar, fazer uma faculdade. Ah, mas a Unicamp não é para os pobres. Não deixe que isso tire de você. Você é capaz de estudar. Ah, eu quero ser médico e faculdade de medicina não é para gente. Não deixe que ninguém diga, você não pode ser um médico, você não pode ser um advogado, você não pode ser um jornalista, um entrevistador, você não pode montar um podcast. Não deixe que nada tire de você o desejo, a esperança de ser uma pessoa melhor, de conquistar aquilo que você deseja. E procure sempre, né, o esporte, a educação, a religião, porque são formas de te ajudar a conquistar tudo que você deseja. Parabéns a vocês, obrigado pela conversa, pelo chá, pelo bate-papo, foi muito gostoso estar aqui com vocês, né? Obrigado a você que nos acompanha aí, né? Acompanhe outros episódios. Eu vou confessar, não seguia porque eu não sabia que tinha a página no Instagram. Agora já estou seguindo já. O nome do arroba é Minha Quebrada Marais. Arroba Minha Quebrada Marais. Então segue aí, tá bom? Eu vou mandar o link para outras pessoas, porque claro, né? Eu quero que as pessoas me vejam, né? E eu já estou seguindo, já comecei a seguir. Então assim, muito bacana. Eu vou acompanhar os outros 3 episódios que eu não vi ainda, né? Eu vou acompanhar para ver lá como que foi. E parabéns a todos, viu? Muito obrigado. Agora a gente vai encerrar, gente. Muito obrigada por ter assistido. Agradecer você por ter aceitado o convite, né? E é isso, gente. Tchau. Tchau, valeu. Agora